Bom, então vamos continuar falando de atualidades. Eu só queria fazer uma Vai pergunta, lá. que ele falou uma parada que eu fiquei curioso, que eu já ouvi isso de orelhada várias vezes, nenhuma maneira científica, ligeiramente alcoolizado, então possivelmente, aí é só para esclarecer uma dúvida que talvez você tenha esbarrado ou não, e pode ser uma grande lenda. Mas, por exemplo, numa das coisas que você estava falando, que é uma coisa meio já clichê, até no sentido de quem ganha conta a história, né? Sim. Eu já ouvi dizer que os Estados Unidos já teve campos de concentração. Já, eu tenho um vídeo sobre isso. Exato. Vamos explorar um pouco esse tema? Bora, é legal isso, porque é um tema pouquíssimo conhecido. Pouquíssimo conhecido. Primeiro de tudo, o que é um campo de concentração? O campo de concentração é quando você delimita uma área e coloca pessoas de certos grupos lá. Pode ser grupo social, grupo político e tal. Isso é um campo de concentração. Então, assim, inclusive o Brasil teve campo de concentração. O que acontece é que o campo de concentração ficou tão ligado a Auschwitz. Na verdade, o campo de concentração ficou muito ligado a campo de extermínio, que são coisas diferentes. Todo campo de extermínio é um campo de concentração, mas nem todo campo de concentração é um campo de extermínio. Então, assim, ficou muito ligado a Auschwitz, aos gulags e tal, mas a partir do momento que você tem um governo em que ele organiza um campo, né, uma região, e coloca pessoas ali à força, é um campo de concentração. E nos Estados Unidos ocorreram esses campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente formado por japoneses. O que acontece? Então, teve Pearl Harbor, os japoneses viraram inimigos, e para os Estados Unidos, para o governo americano, qualquer japonês e descendente de japonês, inclusive, eu não vou lembrar o número exato, mas eles tinham um cálculo ali, que se você tivesse uma certa porcentagem de japonês no seu DNA, tipo assim, eu tive um avô japonês, você já era suscetível a esse campo de concentração, pra vocês terem noção. Que também tem a ver quando Hitler resolveu decidir quem que era judeu. Também tem esse cálculo. Tem. Esse Que cálculo... era, acho que você tinha que ter, a partir de 3 avós judeus, você já era considerado um judeu, não é? Se eu não me engano, é esse daí. Então, eu não lembro agora exatamente qual que era dos Estados Unidos, mas era nessa mesma linha. Então, assim, você vê que não era muito distante uma coisa da outra. Então, sim, existiram os campos de concentração. Não existe nenhuma prova concreta que foram campos de extermínio. O que tudo indica que esses japoneses e descendentes de japoneses foram mandados para lá. Alguns opositores políticos também, socialistas, etc., ficaram concentrados lá. E assim, não teve extermínio, mas, cara, foram famílias. Tem várias fotos de crianças japonesas, tipo 8, 5 anos de idade, mandada para um campo de concentração, às vezes separada dos pais, e forçada a trabalhar lá. E ficar por um período indeterminado. Só foram ser libertos realmente quando a guerra estava indo pro final. Então, assim, ficaram no mínimo uns 3, 4 anos ali, várias pessoas nesses campos de concentração, que é uma coisa que o pessoal apaga da história. No Brasil também aconteceu isso, só que além dos japoneses também tiveram os alemães. Nos Estados Unidos, eu acho que os alemães não foram por conta... Primeiro que eles são germânicos, e mais ali ligados ao anglo-saxão, são protestantes ali, compartilham de uma cultura com os britânicos, que é a formação estrutural dos Estados Unidos. Então, é uma cultura e um povo muito próximo. E, por exemplo, vários presidentes americanos tinham ascendência alemã, assim. Então, é muito próximo, então eles não separaram. Já no Brasil, não. Os alemães eram mais distantes, eles eram protestantes, eles ficaram... isso na Segunda Guerra Mundial, né? Eles ficavam mais localizados em comunidades do sul, assim. Então eles não eram muito bem vistos. Então Getúlio Vargas também separou esses alemães, separou esses japoneses numa escala menor do que os Estados Unidos, mas também aconteceu no Brasil, campos de concentração. Gente, tem uma série no Amazon que é ficção, mas ela fala sobre esses campos de concentração nos Estados Unidos de japoneses. Olha só, não conheço não. É ficção, é de terror e tal, mas ela retrata o que acontecia mais ou menos no local. E também tem a parte fictícia que é o terror. Tal. E qual é o nome dela, Juliana? Cara, o nome da série é Terror. Chama Terror bicho. mesmo. Acho que eu já ouvi falar. Achei que você São tava 2 sendo da temporadas. quebrada. Falei, é o terror, mano. São 2 temporadas. A primeira é uma história e a segunda é sobre esses campos de concentração. Muito Boa, interessante. excelente. Que bom que agora eu vou poder falar. Quando eu bebo Pode minha afirmar com cerveja. certeza. Qualquer coisa você coloca ali, conhecimento expandido, campo de concentração dos Estados Unidos. Vai Isso. aparecer meu vídeo, você manda pra pessoa. Eu já nem vou discutir mais. Eu vou beber minha boêmia e vou falar, vê esse vídeo aí, seu Guilherme. Isso. Assiste aí. E é shorts ainda, tem 1 minutinho ali, a pessoa... É isso, é o que eu preciso. Lembrei, tem outros campos de concentração que são de indígenas. Lembrei desse também. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também era comum, principalmente no século XIX, colocar indígenas. Então, assim, sempre as minorias se fudiam nos Estados Unidos. Só pra definir uma coisa um pouco melhor, o campo de concentração ali, eu imagino que é um isolamento de Isso. determinado grupo. Isso. E ali tem trabalho forçado ou não necessariamente? Não necessariamente. Ele pode ser só um... Normalmente, os campos de concentração têm trabalho forçado justamente para ter a sustentação dele. E isso é uma cultura que tem nos Estados Unidos. Lá, o cara, em várias prisões, ele precisa trabalhar para comer. Então, já era uma cultura que eles tinham. Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, todos os campos tinham trabalho forçado. Mas não é por via de regra.
no Brasil, tinha alguns campos menorzinhos, tipo casarões, assim, em que não foi necessariamente documentado o trabalho forçado. Mas normalmente tá ligado pra ter essa questão da sustentação e tal. Certo, pra ser, né, subsistência. Isso, exatamente. Ninguém é santo, né, Daniel? Não, né? Quanto mais você estuda a história, mais você descobre que não existe herói. É. Não é? Você vai ficando cada vez mais sem amigo também. É, cara, ó, uma coisa engraçada, eu tenho uma loja de camisetas, e inclusive esse boné é de lá, que é a C Store Brasil, e lá eu vendo camiseta do Church, eu vendo do Che Guevara, vendo um monte de camiseta. Só que aí eu olho... Você também lucrando com todos os Mas tá lados, certo, né, tá meu amigo? certo. Cara, mas eu lucro com todos os lados, porque o meu canal já lucra com todos os lados, eu pego o view de todos os lados, então a loja é a mesma coisa. E aí eu vou ver a camiseta, cara, daí eu fico... genocida. Ih, homofóbico. Ih, racista. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma que eu gosto muito, que é a camiseta do Júlio César. É uma das mais vendidas, inclusive. Porque, assim, cara, se você pega 2000 anos atrás, acho que dá pra passar um paninho ali do cara ser assassino. São outros valores. É isso que eu ia falar, é uma questão de juízo de valor. É juízo de valor Porra, total. o guerreiro que matava todo mundo, ele era o herói, Não, porra. cara, você vai no PCA hoje, até hoje ele acha que o guerreiro que mata todo mundo é o herói. Exato. Algumas pessoas evoluíram assim, digamos, isso é a opinião, né? E outras não. Mas assim, os valores mudaram muito. A banalização do assassinato, das guerras, foi diminuindo ao longo dos anos, felizmente. Mas eu acho que assim, pré-Revolução Francesa, né, em que teve, por exemplo, os direitos do ser humano, não todos os seres humanos, porque eles ainda excluíram, por exemplo, os negros e as mulheres. Mas, assim, já é um avanço, né? Então, assim, pós-Revolução Francesa, cada década que passa, eu acho mais difícil de você defender assassinato, entendeu? Na minha concepção. Sim. Não, mas eu acho interessantíssimo a galera tem muita dificuldade de entender que determinada época seguia um determinado conjunto de valores. Sim, com certeza. E, por exemplo, uma coisa que eu acho sempre muito interessante uma vez... Tem duas coisas, uma inclusive me incomoda bastante, que é o seguinte, o gladiador, que é o Russell Crowe, de baixo pra cima, maior que o imperador, aquela história até, né, tem um fundo de realidade e tal. Mas se você for ver as pinturas de gladiadores lá, sei lá, numa parede, não sei o quê, eram os caras pequenininhos, os caras eram escravos, porra! O Alexandre o Grande tinha 1,50. Não, e a importância do gladiador como... Ele não era um herói, ele era um cara do entretenimento, sabe? Por exemplo, lançaram aí a Dieta dos Gladiadores, não sei se você viu isso. Já vi. Aí, tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que aí eu tive uma grande discussão aí com o pessoal por causa dessa porra desse documentário. Quem não viu, diz lá que os gladiadores se alimentavam muito bem, porque eles se alimentavam de maneira vegana. Vamos lá. E aí, por isso que eles, E aí eu falava, mano, você acha que o porra do gladiador, que era um escravo, ele tinha uma nutricionista, brother, que sabia qual que era a melhor alimentação? Comia resto. Brother, carne é mais caro. Come as plantas aí e vai lutar, brother. É Sim. isso que acontecia, sabe? Então, o nome do negócio é Dieta dos Gladiadores, como se fosse usar super atletas, sabe? Adendo interessante, tudo aponta que Hitler era vegetariano. Só uma curiosidade jogada aí. Mas voltando... Fun fact. Exatamente isso, fun fact. Voltando agora nesse aí. O que aconteceu com os gladiadores Vai ter camiseta aí também. Hitler era vegetariano. Isso aí pra puxar um assunto, dependendo do bar que você vai. O único lado que eu não ponho é coisa de Hitler, assim, porque vai que pega apologia ao nazismo a loja cai na hora. Enfim, mas o que acontece com os gladiadores, e aconteceu várias vezes na história, é você pegar uma figura e romantizar ela ao máximo. Che Guevara é isso. É isso. É pegar um cara... Esse aqui é o ideal, né? Então, assim... Sendo que, assim, na época, às vezes nem era visto como isso. O caso do gladiador, exatamente. Era um escravo, era um servo, né? O cara servia pra o pessoal dar risada, pra se divertir ali. É claro que, assim... Tem as glórias deles, de realmente, por exemplo, ganhar até certo ponto do Império Romano, sabe? Que não é uma tarefa fácil você se libertar ali. É uma parte positiva, assim. Só que, de fato, além deles serem escravos, eles eram assassinos, assim. Obviamente, na época era mais comum, né? Mas, assim, os caras matavam mesmo, às vezes, se libertando. Matava mulher, matava criança. Então, assim, não é o gladiador com perfil... E também, os caras lutavam sujo, né? Eles lutavam com o que dava ali. Não eram, tipo, todos necessariamente fortões ali. Às vezes o cara não tinha uma alimentação, não tinha um treinamento, matava o outro pelas costas ali no meio da briga, então... Matar ou morrer, né? Não é aquele ideal que vendem vários ideais assim ao longo da história.